limpa do elenco. E é bom que a gente fale isso aqui, porque o torcedor às vezes acha que tem que mandar fulano embora, tem que mandar cicrano embora, esse jogador não joga nada, esse aí tem que limpar, pega e dá um chute nele. Sabe o que é preciso fazer, gente? Precisa combinar com o jogador também. Precisa combinar. Quer um exemplo claro? O Vasco está buscando o clube para alguns jogadores. E dois jogadores, eu diria que hoje estão na berlinda. O Lucas Oliveira e o Jean Davi. E hoje a apuração do Sérgio Quindes, o Lucas Oliveira realmente tinha uma possibilidade grande de ir para o Sport Clube Recife. Já estava mais ou menos acertado entre Vasco e Sport o empréstimo do jogador e o Lucas Oliveira não quis ir. Disse não e vai ficar no Vasco. E o outro é o Jean Davi. O Jean Davi ainda foi pior. Segundo a apuração hoje do Sérgio Quintes, nesse evento da apresentação do Thiago Mendes. O Vasco acertou tudo, teve uma proposta por ele, acertou tudo com o clube, resolveu tudo, mas o Jean Davi não acertou financeiramente com esse clube que estava fechando com o Vasco. Ainda tem negociação, tá? No caso do Jean Davi, ainda tem, né? É aquela história de enquanto tem bambu tem flecha, como diria o nosso querido Everaldo Marques. É mais ou menos isso. Ainda tem negociação. Então, cross the fingers, né? Vamos cruzar os dedinhos, porque não dá para essa galera ficar lá, sabe, não jogar e ficar ali com cara emburrada e não ajudar em absolutamente nada. Então há uma possibilidade, mas é bom que se saiba. O Vasco tentou, o Vasco conseguiu e o Admar Lopes está buscando lugar para esses jogadores. Agora, os jogadores têm que ajudar também, né, rapaziada? Porque senão o bagulho fica doido e aí não tem para onde correr. Não tem muito para onde correr, porque esses jogadores, inclusive, saindo, dá um enxugamento na folha, dá uma melhorada, dá uma aliviada, mas é dose. Outra situação que o Admar está tratando, apuração, volto a dizer, do repórter Sérgio Quintes, é a questão da renovação de contrato. Alguns jogadores, como por exemplo os dois goleiros Pablo e Alain, que são dois jovens goleiros, precisa se entender o que vai ser feito. O Pablo está indo em todas as viagens, fica ali como terceiro goleiro. Está sempre sendo relacionado. O Alain nem tanto. Será que o Vasco pode emprestar o Alain? Será que não confia tanto no Alain? E tem essas quatro peças, além do Maurício Lemos. O Maurício Lemos, eu diria que é um caso à parte. Por quê? Porque o Maurício Lemos, ele teria uma renovação automática segundo o número de jogos cumpridos. Ele jogou o sexto jogo dele pelo Vasco. Chegou aqui em janeiro, fevereiro, e foi fazer o sexto jogo dele agora, na última terça-feira. É muito pouco tempo. Então, ou o Vasco, no final do ano, vai procurá-lo e vai ver, vamos avaliar, vamos renovar ou não, porque dificilmente o Maurício Lemos, a não ser que ele faça uma temporada espetacular, e tomara que faça. Tomara que ele arrebente, o Vasco procure ele antes para renovar, porque é um risco quando você tem um jogador que já está dentro do prazo de poder assinar um pré-contrato com outro clube. Mas o Maurício Lemos está em baixa hoje. Está bem em baixa. Então o Vasco talvez espere, veja o rendimento dele e o chame para melhorar o contrato. É do interesse dele, sim. Claro que é. O Maurício Lemos saiu do Atlético, ficou lá 2 anos, o último ano foi ruim, não foi bom. Então hoje o Maurício Lemos está nessa situação, mas no jogo de xadrez o Vasco tem o rei para dar o checkmate. Depende muito mais do Maurício Lemos. Já esses outros 4 jogadores, a informação é a seguinte: o Vasco está buscando antecipação e não se soube de que jogador para uma rescisão contratual. Eu diria que a grande chance é do Alex Teixeira, é o único jogador que está ali, apesar de ter sido utilizado, que já se sabe que não vai ter mercado e não vai ficar. Alex Teixeira, que foi muito cobrado em Quito e foi hoje também de novo no CT. Não duvido até que o Alex Teixeira até tome algum tipo de postura, mas o Alex Teixeira, ele talvez seja esse jogador, não se sabe oficialmente, tá? Mas isso o Sérgio me passou, de que o Alex Teixeira não é um jogador que hoje está sendo bem quisto pelo torcedor, apesar do treinador ter utilizado ele no jogo com o Botafogo, mas é um jogador que tem contrato até o final do ano e dificilmente o Vasco vai renovar. Então, para ficar nessa permanência, quem sabe?
Os outros 3, 2 são situações muito estranhas. Uma é o Puma Rodrigues. Já falei aqui, o presidente do Nacional de Montevidéu, Alejandro Balbi, me confirmou que tem interesse no Pumita, quer levar o Pumita de volta. O Nacional tem uma brecha por conta do seu lateral titular, um paraguaio, que acabou sendo negociado. E ele me disse, eu quero o Puma para agora. Só que o Puma tem contrato até o final do ano. E com essa ida do Paulinho para o Volta Redonda, acho difícil o Vasco liberar o Pumita. Mas, no final do ano, ele está livre. E acho, e o Sérgio também me disse isso, pela informação, que o Vasco vai perder o Puma free. Nacional vai segurar mais um pouquinho, 6 meses, ou então se faz aí um grande acordão e o Pumita vai antes. Porque, bem ou mal, é um jogador que perdeu espaço, apesar de ser um bom lateral, um lateral para disputar com o Paulo Henrique. O outro é o Jair, que teve aquela questão dos 7 jogos, acabou fazendo o 8º jogo, não tem tido ainda grandes oportunidades, precisa jogar, precisa estar apto para jogar, mas é um jogador que tem contrato até o final do ano e é bom lembrar a informação que nós demos aqui. O empresário dele esculhambou a diretoria do Vasco. Disse que o que estava sendo feito com o Jair era uma grande sacanagem. Palavras dele, Vinícius Prates, que é o empresário dele. Nós trouxemos isso aqui. E o Vinícius não pediu sigilo. Então o clima já não é tão bom assim para o Jair. Como ele não está jogando, o Vasco talvez não procure. Só que, mais uma vez, são 2 jogadores que o Vasco investiu. O Vasco comprou o Puma Nacional e o Jair ao Atlético Mineiro. E diante das circunstâncias, a apuração também do Sérgio Quinde, até se comentou a miúde hoje, até na gestão do Admar Lopes, mas não falado pelo Admar, que é um erro de você deixar a renovação de contrato desses jogadores por mais tempo que eles estejam, e o Jair veio de uma lesão, para os 6 meses finais. É um all-in. Para quem joga o pôquer aí, sabe como é que é. É um bola búrica, porque você pode ter um jogador em baixa, mas você vai renovar um jogador em baixa. Mas pode ter um jogador em alta que também pode segurar a onda e acabou saindo livre no final do ano. Então o Vasco tem 2 situações aí extremamente preocupantes. E eu, assim, por feeling também, acho que Puma e Jair vão dar linha na pipa. Vão sair do Vasco. Não vão ficar no Vasco, o Vasco não vai receber nada. O Paulinho me parece uma situação diferente, porque o Paulinho foi um esforço que o Vasco fez emprestando o Leandrinho para o Shabab, em troca da dívida que o Vasco tinha com o clube que ele contratou, o clube árabe. Tinha um problema aí grande em relação à Transferban, já mais um, né, que o Vasco ia ter, mais uma situação complicada, mas o Vasco vai pagar o Paulinho. Fez aí praticamente uma permuta da ida do Leandrinho pelo empréstimo pago. E o Vasco já procurou o Paulinho lá atrás. O Paulinho é que não respondeu, o que também causa aí uma interpretação dúbia, porque o Paulinho é um jogador que ele não responde porque ele sabe que ele não está bem e também não tem como pedir muita coisa, ou de alguma maneira acha que não está sendo tão valorizado e não responde porque vai esperar jogar bem e vai entrar na mesma onda de Puma e de Jair. Ficar com a faca e o queijo na mão. Porque pode, e tomara que todos esses jogadores joguem bem e arrebentem. Mas o problema é que eles podem arrebentar e no final do ano, ó, tocar a mula, picar a mula. Então é uma situação muito complicada, mas o Vasco está tentando renovar com alguns e está tentando antecipar também a rescisão de outros. Quem são? A gente ainda não sabe, mas não passa desses 4, mais o Maurício Lemos e mais os 2 goleiros, o Pablo e o Alain. Desses aí está essa situação.